A paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar. Gente, por enquanto não tá subindo nenhum comentário. A paz do Senhor, tia. Paz do Senhor, tia Val, Bahia. Ó, tia Shirley. Paz do Senhor. Meninas, estou bem nervosa, muito nervosa mesmo. A paz do Senhor, tia Jane. Vamos aguardar só um pouquinho, que tá entrando as tias, os tios. E eu creio que será a bênção dos céus. Agora sim. Estava cansado, sem forças, desanimado. Vamos estar fazendo uma oração para iniciarmos, porque todas as aulas, tudo que você vai fazer para o Senhor, começamos com a oração. Deus conhece com estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele Amém. está vendo. Vamos estar orando, meninas. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, eu te apresento este momento nas tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade e o teu querer. Senhor, que as palavras que venham sair neste momento da minha boca não seja a tia Van, mas que seja o Senhor falando através, ó Pai, de mim. Me usando, Senhor, para ensinar as tuas filhas. Senhor, nos capacita, Senhor, porque somos dependentes de ti, Senhor. Senhor, o Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Senhor, eu te peço, faça presente nesta tarde, ó Pai, nesta aula. É o que eu te peço, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para que viemos ensinar as crianças, ó Pai, com excelência. Senhor, que não viemos deixar, ó Pai, que o desânimo, Senhor, venha, Senhor, nos derrubar, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós neste momento, ó Pai, difícil na qual estamos passando, Senhor, viemos de desistir, Senhor, do teu chamado, desistir, Senhor, de algo que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor, é o que eu te peço nesta tarde. Senhor, alcança as tuas filhas, ó Pai, que já estão nesta live e as que vão entrar, Senhor, capacita, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Vou deixar o som aqui bem baixinho. E vamos lá, meninas. Eu peguei como base nesta tarde. Amém, tia Eulália. Amém. Meninas, eu vou ser sincera pra vocês, eu tô muito nervosa e nesse momento aconteceu algo aqui que me deixou mais nervosa ainda, né? Mas
vamos lá, vamos fazer o querer e eu creio que será o Senhor que falará nesta tarde aqui. Você não sairá dessa live da maneira que você entrou. Todas as lives na qual eu assisti, todas as aulas, eu falei, Senhor, que coisa linda. Que vontade mais ainda, Senhor, de dar aula para os teus pequeninos. Senhor, que saudade, né, que estamos de ajuntar os nossos pequeninos, de fazer aquela pequena aglomeração, né? E hoje eu quero abordar com vocês alguns assuntos, né, que estamos aqui, né, falando da classe dos juniores. A classe dos juniores de 9 a 11 anos, né? Vamos ver algumas aulas, vocês perceberam ali algumas coisinhas, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas de 9 a 11 anos, eles já são bem crescidinhos, como vamos fazer? Né? Nós temos que lembrar que essa idade é uma idade na onde eles já estão entrando naquela fase da adolescência, eles estão naquela transição, né, da infância para a adolescência. Só que nessa fase eles não são nem adolescentes e também não são mais criancinhas, né? E nós vamos ver isso hoje à tarde, nessa tarde, né, meninas? Se eu gaguejar, se eu errar, meninas, não reparem, porque eu estou, gente, olha, eu estou tremendo, estou bem nervosa, né? E nessa aula nós vamos abordar o assunto planejamento. Você, para trabalhar com crianças nessa faixa etária, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter estratégia e criatividade da sua aula. E também as características, o desenvolvimento, o tempo de aula também, que é muito importante. Quanto tempo de aula você tem, né? Temos também que ter um objetivo na nossa aula. Temos que ir com a nossa aula preparada e com um objetivo. O que você quer alcançar com aquela aula. O que você quer passar para as tuas crianças. O que você quer ensinar para ela com aquela aula, né? E tem também a contextualização, né? Então vamos lá, o primeiro, né? Eu peguei aqui como base lá em Jonas, capítulo 1, né, que foi algo, gente, eu assim orei quando eu recebi esse convite, né, tia Evelyn, e aí eu falei, meu Deus, eu já sei, eu vou falar sobre Esther. Só que aconteceu algo durante esse decorrer desses tempos que eu falei assim, verdade, olha, os joelhos estão se batendo mesmo, e eu falei assim, Senhor, foi algo que aconteceu comigo. Eu falei assim, já sei, Senhor. Vou mudar. Até mandei pra tia Evelyn assim, mandei dois textos pra elas em PDF. Falei assim, já sei. Mudei. Vamos falar sobre Jonas. Porque Jonas, ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação, né? O Senhor chamou a Jonas, né? Deus falou assim, Jonas, eu tenho algo pra ti, é só pra ti, Jonas. Você que tem que ir, você que tem que fazer, né? E muitas vezes o Senhor fala assim, ei, eu tô pondo nas tuas mãos, você tem que ir fazer. E nós nos acovardamos, ficamos com medo, queremos esconder lá naquele porão, né? E o Senhor falou muito comigo através disso e nós vamos falar conforme decorrer aqui, né? Vamos lá primeiro. Planejamento. Eu vou dizer assim como eu falo para minhas crianças. Você já está aí com o seu papelzinho, seu caderninho. Você já está com o seu lápis, sua caneta para anotar. Hein? Anote tudo, tias. É muito importante. Primeira coisa que eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhada é sobre o planejamento, né? Quando falamos em planejamento, pode ser algo, deixa eu só levantar um pouquinho aqui, aí. Pode ser algo de longo prazo ou pode ser de curto prazo. Como assim? Né? Você pode fazer um planejamento anual, né? Nós vemos isso daí lá no começo das lives, das aulas das tias, né? Que foi dito que você conversa com o seu superintendente lá da EBI, né? Como é que eles vão trabalhar, se eles vão trabalhar um tema,
né? Se eles vão trabalhar um tema durante aquele ano, ou se eles vão trabalhar durante um mês um tema, cada mês um tema. Então você vai trabalhar sobre isso. Você pode fazer o planejamento anual. Ó, esse ano nós vamos abordar, vamos supor, o tema que eu escolhi aqui, Jonas, né? Vamos, né, trabalhar assim o ano inteiro. Ou então vamos por mês, né? Você vai ter que fazer o planejamento, né? E outra, tias, isso daqui é muito importante. Isso daqui é o seu aliado. Esse daqui é o do meu esposo. E esse daqui é o meu que eu estou terminando. E tem mais um que eu acho que tá lá dentro de casa. Eu esqueci de pegar um caderninho que tem o meu nome e tá escrito EBD. Porque lá na nossa congregação é aos domingos as aulas, né? Então eu coloquei EBD, né? Agora eu já adotei o EBI, né? Porque nós também fazemos muitas coisas, né, aulas para as crianças que não é no domingo, né? Então as tias explicaram direitinho aí, né? O planejamento ele é fundamental, não somente para o professor não se perder durante a aula, né? Por isso que é o importante, mas porque este planejamento tem um objetivo e tudo está ali, vai ajudar a cumprir o seu objetivo. Então o planejamento ele está ligado ao seu objetivo. Dicas bem simples que vão te ajudar a aproveitar bem melhor o tempo da maneira possível. E ainda ensinar os seus alunos de forma efetiva e divertida, né? Porque essa faixa etária de 9 a 11 anos, eles gostam de participar muito, eles são muito participativos. Se você não tem uma aula bem criativa e divertida, você não consegue chamar a atenção deles, né? Eles vão embora, né, achando assim, ah, nossa, como a aula da tia foi chata. Eles não vão ter aquele desejo de voltar para sua aula. E você tem que passar para os seus alunos o desejo de voltar na próxima aula, porque eles vão querer aprender tudo aquilo que você tem, porque sua aula é diferenciada. A tia, olha, eu trabalho com a revista. Aqui, minha filha trouxe. Aqui, gente, esse é o meu pititico. E depois eu vou explicar a vocês mais sobre este caderno, né? Tia, temos que anotar tudo. Por quê? Pra gente não se perder. Tem que ser tudo no caderno, tudo na ponta do lápis, para que você não venha se perder na sua aula, né? Porque nós vemos muito isso, né? Primeiro, a EBI mensal ou anual, você pode escolher um tema para trabalhar, né? Como eu disse lá no começo, por exemplo, este ano nós vamos trabalhar com missão, vamos falar com missão. Então você vai abordar a missão com as suas crianças. Então, assim, é de suma importância, né, ter um tema. Eu gosto de trabalhar assim, com um tema. Cada aula tem um tema diferente e usar os alunos com isso, né? As crianças, a gente temos que ensinar, vamos assim, vou trabalhar esse ano com missão. Vamos ensinar as crianças a fazer missão. Se for preciso, sabe, vai para uma pracinha, leva as tuas crianças para a pracinha, dê uma aula lá na pracinha com as suas crianças, elas vão amar. Olha, vamos fazer um piquenique, vamos lá, elas vão amar, né? Ter um calendário de aula, datas e horário é muito bom. Quando fazemos essa programação antecipado, né, fica mais fácil para o professor auxiliar e os auxiliares se organizarem, né? Fica mais fácil. E eu ter um objetivo para cada aula, né? E para cada professor, você vai ter um objetivo, você vai fazer. O líder faz isso. Isso tudo quem vai fazer é o líder, a liderança, né? Ele vai fazer aquele planejamento, você vai sentar, vai conversar e vocês vão fazer esse planejamento e vai passar para cada um dos professores. Vamos lá no material de apoio? Sim, tia. É legal perguntar para o pastor. Sempre tem alguém na escola dominical, um superintendente, né, que trabalha organizando essa parte, né, de temas, de organização. Você sempre senta, né, para poder falar assim, nossa, o que vocês pretendem fazer
na escola bíblica? Quais os assuntos que vocês vão abordar? Para quê? Para as crianças não ficarem totalmente fora do assunto que os adultos estão tendo lá. Então você vai trazer de uma forma diferente, né? E eu trouxe alguns materiais aqui para vocês verem, porque material de apoio é muito bom nessa parte da organização, do planejamento, do horário. Porque assim, tem aulas, né? Tem EBD que dura 1h30, dura 1 hora. Então você tem que se planejar dentro desse horário que você tem. Quanto mais for organizado, é melhor e é mais fácil para você, né? O material, vamos lá no material de apoio. Prepara uma aula criativa, né? Porque essa idade, gente, eles gostam muito de usar a criatividade, né? Como, tia, eu vou fazer isso? Vamos supor, a minha história, eu estou falando sobre Jonas. Abordamos aquele mês ou aquele ano a história de Jonas. Como eu vou fazer para atrair, né, a atenção dessas crianças, para que elas tenham mais desejo de estar indo na escola bíblica, para que elas tenham... Nossa, a aula da tia foi muito bom. Assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É uma garrafa PET. Você pode levar isso daqui para sua aula, fala assim, vamos montar todas juntas aqui, né? Você vai dar a sua aula, né? Você vai explicar para os alunos e eles amam participar. Eu lembro que eu tive uma aula, né, que era sobre Ruth, e eu usei eles, né? Eu falei, vamos lá, você é Ruth, você é Orfa, né? E comecei a usar eles, né, como os personagens. Gente, eles saíram de lá, assim, maravilhados. Eles saíram de lá, assim, tia, que legal. E quando a gente subiu para a igreja, quando, né, no finalzinho, que o pastor veio perguntar para eles o que eles tinham aprendido na escola bíblica, eles responderam, olha, nós aprendemos o amor, nós aprendemos sobre a união, né? E aqui eu peguei para exemplo para vocês. Vocês trabalham com... muitos trabalham com revista, alguns não. Eu trabalho, a gente tem a revista, né? Só que eu leio a revista e vou fazer aula. Senhor, eu preciso de criatividade. Senhor, toca, Senhor, na minha mente, toca... E o Senhor, Ele vai abrir a sua mente para que você venha fazer uma aula criativa, né? Através da revista ou sem ela. Tem aquela Bíblia, não sei se é livro ou Bíblia, que até o tio Rodrigo usa, de 365 dias, né? É isso, né, tias? Me ajudam aí. E você pode elaborar uma aula criativa. Amor, tia Kézia, então, ó. E aqui é tudo com retalhos de EVA, ó. O barquinho... Gente, quem fez esse barquinho foi o meu esposo. Ele fez este barquinho, né? E eu falei pra ele, eu vou usar. E aí você pode levar para as crianças, para eles fazerem. Porque essa idade eles gostam de colocar a mão na massa mesmo, né? E aí, quando eles vão estar fazendo isso daqui, você vai usar na sua história, né? Você faz, leva na sua história. E aí você vai começar a explicar. Você vai começar a falar para eles, olha, Deus falou com Jonas, né? Aqui, já lá em Jonas capítulo 1, né? Que veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas, né? Para ele ir numa cidade, que essa cidade estava corrompida. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, é tudo muito simples e é algo que vai chamar a atenção da sua criança, né? E depois você pode pedir para eles fazer, porque aqui você vai usar retalhos de EVA, ó. Aqui é retalho de EVA. Tia, eu não tenho retalho de EVA, mas eu tenho folha de sulfite. Serve. Pega a folha de sulfite, faz um barco de papel e conta. O importante é você usar a sua criatividade para que a sua aula seja uma aula interessante, para que a sua aula seja aquela aula que atrai as crianças, né? E põe elas para te ajudar. Olha, vamos fazer um barco, né? Deixa eu ver se aqui, menina, se eu tenho uma folha aqui, né? Você vai pedir, quem não sabe fazer um barco de papel. E aí você vai contando, olha,
Jonas, ele recebeu uma missão do Senhor. Mas Jonas, ele ficou assim, meio com medo, sabe, crianças? E o Senhor, quando Ele nos incumbe de fazer alguma coisa, quando o Senhor nos coloca algo nas nossas mãos, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Olha, criança, assim como Deus falou com Jonas, Ele vai falar contigo. Assim como o Senhor usou a Jonas, Ele vai usar você. Só que Jonas, ele pegou, quando Deus falou com ele, ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarsis. Então eles vão participar da aula com você. E outra coisa, tias, a características, isso que eu queria falar bem com vocês, e depois a gente volta aqui com esses recursos, que eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês, né? O professor, ele precisa conhecer os seus alunos. Tenha um caderno, lembra que eu falei para você aqui, ó, do caderno? Tenha um caderno. Não é desculpa, tia Eulália, realmente. Falta de material não é desculpa, porque você trabalha com a folha de papel, né? Você consegue, uma folha de sulfite, você consegue fazer um recurso na hora da sua aula, né? E não tem desculpa, porque eu não tenho criatividade. O que você tem ali diante de você, até mesmo um palito, ele serve como um recurso para você. E eu vou falar disso. Vamos lá nas características, né? O professor precisa ter este caderno. Por quê, tia? Você precisa ter a informação de cada um dos seus alunos. O nome, o endereço, o número de telefone. Você conhece os seus alunos? Tem alguns que eles têm uma facilidade, que eles gostam de tomar, mas tem outros que não. Tem outros que são mais tímidos. E aí você conhece o seu aluno, você precisa conhecê-lo, né? Todos que vão dar aula, tios, tias, precisam conhecer o seu aluno, porque cada um tem uma característica. E outra coisa, assim, que eu acho muito importante na EBD, no caderno, que além do telefone e endereço, você precisa saber se sua criança tem alguma necessidade especial. Você precisa saber se a sua criança é alérgica a alguma coisa, porque vai que você usa, vou usar o giz, e minha criança tem asma. A gente tem que tomar cuidado com aquele pó do giz, com a criança. Eu vou usar o giz na lousa, então nós temos que tomar cuidado, né? Por isso que é importante o caderno com todas as informações do seu aluno, tanto juniores, primários, todas as classes, você precisa ter essa informação, né? Como eu falei, que nessa faixa etária, elas não são criancinhas, também não são adolescentes. Eles são bem ativos e gostam de participar. Fazem memorização facilmente e são bem espirituais. Nessa idade, eles gostam muito de adorar. E é aí que você vai aproveitar nessa idade. Esse momento deles, porque eles gostam de adorar. Se você pôr eles de joelho para orar, eles vão ajoelhar e vão orar. Se você pôr eles, hoje, esse é o momento de adoração, que também é importante você ter este momento de adoração. Lá no finalzinho você vai orar com eles, você vai deixar eles orar, você vai ouvir, você vai dar oportunidade para que eles venham também orar, ler a palavra, você vai envolver eles na tua aula, né? E essa faixa etária é muito boa para isso. Vamos lá, no plano individual, como fazer o plano da EBI na prática, né? Agora que vamos lá, vamos entrar lá no recursos, né? Alguns professores trabalham com revista, como a gente já disse aqui. E essas revistas, alguns já traz planos de aula, né? E algum não tem esse acesso à revista e faz um plano de aula de acordo com a sua realidade, né? Tem tias que têm a condição de fazer aquele recurso bonito, algo grande, que nem eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui os palitoches. Tá vendo aqui? É uma história, né? Tem da Ana.
né? Essa daqui a gente usa também para falar sobre o comportamento, palitoches. Tia, mas não é coisa para bebezinho. Eles amam. Ainda mais quando eles podem pegar. Você põe eles lá, você fala assim, agora vamos ajudar a tia, né? Você vai dar essa aula, você vai nos ajudar. E aí você vai mostrando para eles. E eles vão pegando, agora você segura aqui, né? Olha, será por que esse ouvido tá tão triste? O meu tá até manchadinho assim, já tá na hora de fazer outro. Não, mas será por que ele tá assim, né? Será por que ele tá tão triste? E aqui, nossa, mas por que esse olho assim tá chorando tanto? E eles vão participar, eles vão falar, né? Eles vão participar, né? E é muito importante. Ah, tia, mas eu não tenho um espaço muito bom para ficar com as minhas crianças, o espaço físico, eu não tenho. Irmãs, eu vou contar, lá na nossa igreja, a gente também não tem muito espaço. Então, como a gente faz para separar as salas? A gente usa a cantina da igreja, né? Então, enquanto uma professora está lá dentro com os pequenininhos, outra está lá fora. Mas lá fora como, tia? Lá tem uma área com grade. E aí, o que a gente faz? A gente pega o TNT, a gente tampa aquelas grades com TNT, coloca as cadeiras, né? E ali a gente dá a aula ali fora. E muitas vezes é coisa de Deus, assim, porque nada tem desculpa. Não tem desculpa para você sua aula não ser criativa. Não tem desculpa de falar, eu não posso, eu não consigo, porque eu não tenho lugar, porque eu não tenho material. Não tem desculpa, né? Às vezes, muitas vezes, a gente fala assim, tá lá em aula e aparece algum carro falando, e aí a gente usa aqueles detalhes da rua como exemplos para nossa criança. Tudo vira exemplo, tudo vira visual, porque tias têm criatividade, né? Não vejo uma tia, né, que não tenha criatividade, né? Primeiro, vamos lá, no seu plano individual, o tempo. Quanto tempo você tem de... Você tem 1 hora. Então, vamos lá no caderno, né? Eu coloquei aqui, ó, a rotina. Tá vendo? A rotina. Então, se você ter essa rotina, você vai conseguir dar a sua aula e ainda sobra tempo. Tem a sua rotina. Ah, tia, eu vou... Ó, minha aula lá na nossa começa às 9h30. 9h30 não, às 8h30. E termina às 11h. A nossa aula da EBD. Né? Lá é EBD. Lá começa às 8h30 e termina às 11h. E aí, como a gente faz? Vamos lá na nossa rotina. Como eu vou começar primeiro? Com oração, porque tudo se começa com oração, né? Vamos orar. E nessa idade, como eles gostam de adorar, se você falar assim, vem cá, Joãozinho. Joãozinho vai vir e Joãozinho vai orar, né? E segundo, vamos lá. O versículo, o tema da nossa aula, tá baseado aonde? Sempre... né? Vamos lá, tem algum louvor? Porque eu não sei se na igreja de vocês fazem assim, mas na nossa, quando é umas 10h30, 11h, a gente sobe pro templo. E lá eles fazem pergunta para as crianças do que eles aprenderam na aula. E depois que eles falam, a gente faz as perguntas, a gente separa algumas perguntas para eles referente à aula, eles respondem. E nós temos um hino, a gente escolhe um louvor do tema daquela aula e eles cantam lá para eles ouvir, né? Isso é muito legal porque eles vêm e participam, eles gostam, né? Vamos lá, e o tempo da atividade, né? O tempo da história, a chamada, né? E a oração final. E sempre temos o nosso café da manhã, né? Tudo isso, sim, Deus nos dá estratégia, irmãs. Tudo é na oração, minhas queridas. Então o Senhor nos dá estratégia, Ele nos dá armas para lutar, né? E muitas vezes a gente fica assim, Senhor, o que eu faço? Né? Um simples visual feito. Ó, isso daqui é rolo de papel higiênico, algo que ia jogar fora. Você faz os personagens, né? E você dá isso daqui para essas crianças fazerem. Nossa, eles amam. Eles amam.
né? Você leva um monte de retalhinho, já leva tudo cortadinho e fala assim, agora nós vamos montar na hora da atividade, né? E eles amam participar, eles gostam de se achar, como não é se achar, eles gostam de se sentir úteis, né? Eles falam, nossa, eu participei, eles ficam muito felizes com isso, né? Ó, eu coloquei uns exemplos aqui. Se você tiver uma aula de 1 hora, eu coloquei os exemplos aqui. Você pode começar na oração. As boas-vindas, você pode fazer em 3 minutos as boas-vindas, porque eu sempre falo assim, traz um convidado, convida um amiguinho, né, para nossa aula, e ele sempre traz alguém, né? Vamos lá, boas-vindas, 3 minutos. Aí você vai pegar o versículo, 5 minutos. É só exemplo. Memorização do versículo, 2 minutos. Lição bíblica com contextualização, 20 minutos. Atividades, 20 minutos. Interação, 10 minutos. Né? Daqui só um exemplo para vocês. Para que ainda você ganhe tempo na sua aula, né? Você consegue passar tudo. Porque é difícil, se você não tem um planejamento assim, o que vai acontecer com você? Vai dar o seu horário e você não conseguiu dar a sua aula toda. Você dá o seu horário, você só contou a história, você só passou isso para eles e não deu tempo de fazer atividades, por exemplo. Porque não teve o planejamento. Vamos lá. A oração. Ensinar que quando começamos e terminamos tem que ser com a oração. 3. Versículo principal. Deixa os alunos ler. Né? Pega aquele aluno que conversa bastante, porque sempre tem um que se destaca. Então você vai falar assim, olha, vamos abrir a Bíblia. E outra coisa, minhas amiguinhas. E outra coisa. Olha, quem trouxe Bíblia? Tem pontuação. Né? Faça assim. É ótimo, nossa escola bíblica na praça, gente, eles amam. Vamos fazer um piquenique, vamos, nossa aula vai ser diferente hoje. Vamos lá. E eles adoram quando é surpresa. Quando você faz surpresa, eles amam, né? É tudo a sua criatividade, né? Lá na nossa congregação tem uma pracinha praticamente do lado da igreja, então a gente temos que explorar, né? Vamos lá. Deixa o seu aluno ler, porque eles vão estar participando. Você acompanha, né? A memorização, use a sua criatividade, né? Eu gosto muito de usar o varal. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Não sei se vai dar para vocês verem direito, mas eu vou subir aqui, ó. Tá vendo? É um texto e aqui esse eu coloquei do Salmo 5, né? Mateus 5, 13, 14 é parte A, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, você sempre faz cartaz. Sabe que eu gosto muito do varal. Como assim, tia, o varal? Você vai levar... Ah, tia, eu não tenho como imprimir. Pega a folha, escreve à mão cada pedacinho do daquele versículo do dia que você vai dar a sua aula. Cada papel você vai pôr um pedacinho, você vai embaralhar e vai pedir para eles montarem na sequência certa, né, esse versículo. E eles, nossa, e aí os outros, você vai escolher, vamos por 2. Vocês vão colocar na sequência certa esse versículo. E os outros vão ajudar, né? Vocês vão ter que ajudar eles a colocar na sequência certa, né? Você vai estar com a sua Bíblia aberta. Eles não. Você já leu com eles o versículo, você lê. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, vai, Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Aí eu vou pegar este versículo e vou colocar no papel e vou embaralhar, né? E antes disso, eu vou fazer com eles. Vamos lá, comigo, vamos repetir. Veio a palavra do Senhor
a Jonas, filho de Amitai, dizendo: agora vocês. Aí eles vão repetir: veio a palavra do Senhor. Aí agora vamos lá, eu falo e você repete: veio a palavra do Senhor. Então eles vão memorizar. E aí você vai pedir para eles colocar na ordem certa lá no varalzinho. Isso é coisa rápida, não é demorado, né? A memorização, use a sua criatividade, né? A contextualização, ao contar uma história, interagir é muito importante. Lembra que eu falei, a gente fez lá a história de Ruth, eu usei eles como as personagens, né? Eles acham muito divertido, porque eles riem, eles participam, né? E eles ficam muito felizes com isso, né? Agora vamos lá, como foi Jonas? É porque, meninas, eu tenho uma baleia, eu não sei aonde, porque eu tenho mania de guardar as coisas, depois eu não lembro onde eu guardei, né? Mas vamos lá. Deus falou com Jonas. Jonas tinha que ir para onde mesmo? Aí eu vou escolher um aluno para ser Jonas, né? Vou escolher um aluno para ser Jonas. E Jonas tinha que ir para onde mesmo? Vamos ajudar Jonas, criança. Mas Jonas foi para onde? Né? Ele tinha que ir para onde? Né? Jonas tinha que ir para Nínive. Mas para onde Jonas foi? Para Tarso. Como isso aconteceu? Ah, tia. Aí eles vão começar a contar a história. Eles vão começar a participar junto com você, né? E eles vão começar a trabalhar junto com você a história, né? Ah, mas Jonas, eu fiz um barco com um papelão grandão, né? E coloquei dentro, as crianças dentro, e aí eu falei: mas Jonas, ele entrou dentro do barco e foi lá pro porão ficar escondidinho. Ó, meninas. Aí eles estavam tudo lá navegando lá, né? Lá no barco para ir, né? E este barco ia rumo aonde mesmo, crianças, que eu falei? Ai, olha, a tia tá, ó, ficando esquecida, me lembra aí. Aí eles vão achar uma graça, né? Aí você brinca: olha, a tia já passou dos 30, sabe? O que mesmo que eu tava falando? Ah, tia, sobre Jonas. Ah, mas Jonas tinha que fazer mesmo o quê? Ah, tia, Deus mandou ele ir pra Nínive. Mas ele foi pra Nínive? Não, tia, ele entrou dentro do barco que ia pra Tarsis e, ó, foi dormir lá no porão. E aí você vai usando, e eles acham isso mesmo, o máximo. E foi lá, mas de repente, tia, quando eles estavam navegando, começou a vir uma tempestade, o mar começou a ficar bravo. Crianças, o que será que aconteceu? Eles vão, assim, falar, que eles falam tudo, nessa idade eles falam tudo mesmo. Eles são bem falantes, né? Eles são bem... né? Então, esse recurso é o... Tias, trabalhe com a sua realidade. Eu já disse isso lá no início, né? Olha, tia, ó, sabe o que é isso? Ó, palitos de churrasco, né? Palitinhos. Eu paguei baratinho nos palitinhos, tá vendo? Eu tirei todas as pontas. Pra quê? Pra que eles não venham se machucar, se furar. Mas, tia, como que você vai... Como você vai usar? Isso daqui é uma dinâmica que você pode usar com as suas crianças. Quando você for falar sobre união. Olha, crianças, muitas vezes... Sabe por que o Senhor pôs esse irmão lindo que está do seu lado aí? Para que você venha se unir com ele. Tias, é este momento que estamos vivendo, né? O Senhor nos deu essa oportunidade. O tio falou que tá muito sim, gente. Gente, vocês vão ajudando aí, tá? O Senhor deu essa oportunidade para que viemos nos unir. Nós precisamos desta união, porque um sozinho não consegue. Um sozinho vem e se rompe muito fácil, né? Quando nós vemos, nós estamos fracos, estamos perdidos, né? Mas quando nós nos unimos, ó, você pode usar toda a força
Quando nós nos unimos, quando nós amamos o nosso irmão, o inimigo pode vir com pedras, pode lançar dardos, pode lançar setas, que você não vai se romper, porque você está em união com seu irmão, você não está sozinho. Isso daqui é uma dinâmica que você pode ensinar. Olha, meus lindos, porque eles têm, nessa idade, eles são muito competitivos. Né? Eles gostam muito de falar assim, olha, o meu é melhor, olha, eu sou isso, olha, eles são muito competitivos. Então você vai ensinar para eles que temos que ter união, que quando temos união, esse laço não se rompe. Mas se nós acharmos que podemos fazer sozinho, o inimigo vem e olha o que faz com a gente. Né? Então é uma dinâmica muito boa para você fazer com os seus alunos. Né? Tem também lá o orégano, né? Quando ele se separa na água, né? Muito bom. Use a sua criatividade, né? No dia que a gente estava dando aula, que a gente estava falando sobre pecado, e no momento eu não tinha nada. E como a gente faz lá na frente da cantina da igreja, eu corri, fui olhar lá o que tinha, né? E eu achei lá o orégano, achei lá o óleo. Tinha lá orégano, tinha óleo. Eu peguei um prato e coloquei a água no prato, joguei o orégano para eu estava falando sobre o pecado, o orégano também serve para falar sobre outros assuntos. E aí eu passei detergente na ponta do dedo. E aí eu falei para eles, olha, vamos supor que este prato, essa água aqui é o mundo e o mundo está cheio de pecado. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, crianças como vocês estão aqui, que recebeu o Espírito Santo, quando você entra nesse meio e você coloca o dedo, o orégano vai se afastar, então todo mal se afasta de você, todo pecado se afasta de você, né? E eles, né? E aí você também tem do óleo com a água. Deixa eu ver se minha filha, ô filha, pega lá na garrafinha um pouquinho de óleo com a água pra mim, por favor. E aí eu coloquei o óleo dentro da água, dentro de uma garrafa e chacoalhei. Eu falei assim, olha, você está no mundo, mas você não é do mundo, você não faz parte dele. Porque nessa faixa etária, ainda mais tem igrejas que a maioria das crianças, os pais não são evangélicos. Então você tem que ensinar para eles que eles vão fazer a diferença dentro do lar deles, porque eles é o sal da terra e a luz do mundo. Então você vai ensinar a eles que eles é a diferença. Aonde eles andar, na escola, onde eles for, né? Eles vão fazer a diferença. E aquele óleo é ele. E aquela água é o mundo, é o pecado. E aí você vai explicar para ele. E aí você vai sacudir, sacudir, sacudir. E quando você para de sacudir, o óleo vai se separar da água. E assim, tem muita dinâmica. Tem outra dinâmica aqui que eu separei. Eu acho que voou. Deixa eu ver aqui. Voou. Daqui a pouco eu pego pra vocês verem, né? Que eu gosto de usar. Pera aí, meninas, eu vou pegar aqui. Cheguei. Ó, a bexiga, né? Tia, o que você vai fazer da bexiga? Tem duas dinâmicas que faz com a bexiga. Uma, você vai pedir pra eles escrever o nome deles no papelzinho. Sim. Você vai escrever o nome deles no papelzinho. E vai colocar dentro da bexiga e vai encher. Você vai pedir para que eles, né, soltem a bexiga. Vão batendo na bexiga, solte a bexiga. E aí eles vão fazer isso. E aí você vai falar assim, agora vamos estourar as bexigas. Pega a bexiga, jogou, as bexigas vão embaralhar. E aí você vai pedir para eles estourarem as bexigas. E o nome que eles pegar, eles vão orar por este nome. Por este colega que ele tirou o nome. E eles oram, né? Outra dinâmica que eu gosto de fazer com eles é pegar a bexiga e amarrar no tornozelo. Isso daí você vai fazer no final da sua aula, né? Dependendo do tema. Você vai amarrar no tornozelo deles e vai pedir para eles protegerem. Você não vai pedir para eles estourarem. E nem estourar o do vizinho. Ele só vai pedir para eles protegerem.
E aí, automático, eles vão entender que eu tenho que estourar o deles, tenho que proteger. Eles vão começar a correr um atrás do outro e vai tentar estourar os balões que estão amarrados do amigo. E você vai deixar, você não vai fazer nada. Você vai deixar. Quando você vê que só ficou um com a bexiguinha inteira, você vai pedir para eles parar. Fala assim, ué, eu pedi para vocês protegerem a bexiga, não pedi para vocês estourar a bexiga do amiguinho. Sabe o que é isso, meus queridos? Vocês vão falar para eles. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem fazer isso com o teu sonho, né? E aí eles vão aprender muito, muito mesmo, né? Tem muita dinâmica. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó, aí tia, você falou tanto de Jonas, mostrou o Baco feito de garrafa PET, mostrou os personagens com rolinho de papel, e agora eu vou mostrar pra vocês o peixe grande. Né, o peixe grande, feito, esse daqui foi feito com aquelas vasilhas de água sanitária, que eu não tinha de amaciante, mas vocês podem fazer com amaciante, vocês podem usar o que vocês tiverem, né? E aí veio o peixe grande naquela multidão, e os homens naquele barco desesperado começaram a lançar a sorte, e aí quando foram ver, Jonas estava dormindo no porão. Né? E aí você vai falar da hora que eles jogaram Jonas na água e veio grande peixe e ó, engoliu Jonas. Tá vendo? Aí Jonas tá lá dentro, ó. E aquele peixe grande foi indo. Quem sabe quantos dias Jonas ficou? Eles sabem, eles vão te responder, né? E quando o peixe jogou Jonas pra fora, aonde foi que ele foi parar? E aí eles vão falar, né? Eles vão participar, né? Isso tudo aqui, ó, reciclável, né? Isso daqui tudo é coisa que ia pro lixo. E aí você faz tudo muito simples e que você vai tornar sua aula muito interessante. Tem algo também que eu gosto muito de usar. Ó, meninas, aqui, ó, tá vendo o óleo? Ó, na água. E você vai sacudir, 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 sacudir. E vai explicar para eles a tua aula. E quando você parar de sacudir, o que vai acontecer? Será que vai ficar, crianças, misturado? Não, olha, separando. E assim, eles vão achar, olha, tá separando. E eles vão falar, uau, tia. Ó, separou o óleo da água. Porque eu acho que a minha água tinha cloro, né? E aí você vai fazer uma aula bem divertida com seus alunos, né? Para a sua aula ser divertida, planeja cada aula pensando nos alunos que estão presentes. Considere aqueles alunos que têm mais dificuldade de assimilar o conteúdo. Porque às vezes você está contando a história e tem criança que não está entendendo nada do que você está falando. Então, isso daqui vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Use materiais que os alunos possam tocar. Prepare dinâmicas que eles possam interagir. Mexa com seus alunos. Traga a lição para este século, né? Use tudo. Olha, sabe, Deus falou com Jonas lá. E hoje o Senhor fala conosco. O Senhor nos escolheu, assim como escolheu a Jonas. Traz tudo para este século, né? Use muitos exemplos. E você fazendo isso, você vai preparar sua aula em torno de 40 a 50 minutos. E ainda vai sobrar tempo para você. Você não vai passar sufoco com o planejamento da sua aula. Eu tenho outra coisa aqui para mostrar para vocês, que é esta Bíblia aqui, né? Aqui a gente fez com materiais reciclados. E tenho essa Bíblia aqui também. Essa Bíblia, você pode usar ela para contar várias histórias. Deixa eu ir mais para trás, para vocês verem. Você pode usar ela para contar várias histórias. Eu deixei algumas coisas montadinhas aqui para me mostrar para vocês, né? Aqui você pode falar sobre a criação. Ó, ela abre, ó. Ó, ela abre. Você pode usar para contar sobre a criação. Ó, ela abre. Tá vendo? Tá caindo alguma coisa aqui. Ó, tem os personagens que destaca.
né? Eu sempre, quando eu vou usar ela, eu levo tudo destacado. E falo, vamos lá ler na nossa Bíblia, na minha Bíblia. Mas eu abro e falo, ué, tia, não tem nada. Aqui você pode contar a história de Davi, né? Das ovelhinhas sem ovelhas. Isso tudo aqui sai, as ovelhinhas saem, ó. Ó, as ovelhinhas saem, tudo sai. Né? E eles gostam muito dessa Bíblia. Né? E aqui, ó, eu posso contar sobre a Arca de Noé. Ó, tias, isso tudo se destaca, ó. Tudo se destaca. Os bichinhos saem, tudo se destaca. Ó. E aqui você pode pedir para um aluno segurar e você vai falando a história, você vai contando, eles vão te ajudando e você vai colando os personagens, né? Porque com essa idade você pode fazer isso, né? Ó, tudo sai, ó. Tudo se desprende, né? E aqui, ó, quando veio o dilúvio, ó, tá vendo? Veio o dilúvio, tá vendo? Isso tudo aqui, ó, é a Bíblia, ó. Isso tudo aqui é a Bíblia, ó. Aqui abre, ó, aqui também abre. E, ó, você vai também, pode contar sobre de Adão e Eva, ó, de Adão e Eva. E aqui, a árvore, sabe aquele fruto que o Senhor falou, ó, a serpente sai, ó, a serpente sai, e aqui o fruto também sai. E aí você vai pôr o fruto na mão de Eva, ó, tá vendo? Isso tudo aqui, eles podem te ajudar. São materiais que eles podem tocar, que eles podem te ajudar, né? Aí aqui tem um bolsinho onde você vai esconder os personagens, né? Isso tudo você pode usar, né? Vamos lá falar sobre o caminho, né? Eu fiz essas portas, eu tenho um que eu uso para as ministrações e tenho essa que é para usar, né? E aqui, ó, as portas, os caminhos, né? A seguir. Tem também outra coisa que eles gostam, né? Ah, por exemplo, a minha aula vai ser sobre Noé. Ó, isso tudo, tias, é máscara. Ó, máscaras de EVA. Ó. Tudo são máscaras. Tudo algo que você pode usar. Outra coisa também. Isso daqui, eu falo que a gente pode usar até o que tem na cozinha da nossa casa. Isso daqui é um negócio de pegar e banhar pão de mel. O que eu fiz? Isso daqui, um atenaz, né? Quando o anjo pegou lá a brasa do altar, né? E tocou, né? Em Isaías. É Isaías? Gente, começou a me dar branco. É a tia Van. Começou a dar branco. Por isso que eu tenho que anotar tudo. Por isso que eu falei pra vocês, sempre anotem tudo. Porque sempre nos dá branco, sempre a gente esquece de alguma coisa, né? Então, sempre tem tudo anotado, né? Então, eu fiz, né? O anjo vai lá e pega a brasa, isso daqui, né? Isso daqui é coisa minha, gente, né? Vamos lá, falar sobre o pecado. Como tava Nínive, né? Como tava? Porque o Senhor pediu para Jonas ir até lá e porque as coisas lá não estavam muito bem. Será o que é que tinha lá? Ah, estava cheio de pecado. Mas o que mais? De mentira, tia. Então Deus não estava se agradando. Desobediência. Estava cheio de inveja, de ódio. Isso daqui, gente, eu não imprimi não. Eu escrevi com caneta. Marcar texto. É isso aí assim, né? Acertei. Tá vendo? Acertei. Então, tava dessa forma Nínive, né? Tava cheio de pecado. Só que o Senhor, Ele nos dá a chance de arrependermos do nosso pecado. Como Ele vai fazer isso? Ele vai usar a sua vida. Ele, assim como Ele usou Jonas para ir até lá, né? Jonas queria fugir. Meninas, do seu chamado você não foge. Não tem como fugir do chamado do Senhor, não. Muitas vezes nós queremos fazer igual a Jonas. Deus manda ir para Nínive, nós queremos ir para Tarsis, mas Deus usou até um peixe para levar o Jonas lá no lugar que ele queria. O Senhor vai te levar no lugar onde Ele quer te usar. Não adianta você querer se esconder. Não adianta você falar assim, eu não sou capaz, porque quem te capacita é o Senhor.
O Senhor é aquele que te chamou, por isso que você está aqui nesta tarde assistindo esta live. Meninas, eu sentei aqui, eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir dar essa aula, Senhor, eu não sei, né? As pessoas nos vê o que nós não vemos. Nós não enxergamos em nós o nosso próprio potencial, mas Deus, Ele enxerga. Nós não enxergamos a nossa capacidade, mas Deus, Ele enxerga. E usa pessoas para que nós viemos sair da nossa zona de conforto. Tem crianças precisando de você, tia. Tem crianças precisando das suas aulas. Meninas, ontem eu tive uma experiência lá, a gente teve um culto na nossa sede. E na hora eu falei assim, Senhor, eu preciso tanto de um abraço, Senhor. Pode ser até uma criança, Senhor, mas usa para me vir dar um abraço. E eu fui buscar algo para uma irmã no carro. Quando eu voltei, veio aquele monte de criança. E me abraçou e falou assim, tia, como eu tô com saudade da salinha, tia. Eu tô com tanta saudade de você, tia. E aí Deus usou até uma para puxar minha orelha. Falou assim, tia, você nunca mais fez live, tia. Você não fez mais live, tia. E eu vi que Deus estava usando aquela criança. E o que você está plantando para tuas crianças? Será que aquelas crianças estão te escutando e estão falando assim, tia, eu tô com saudade da tua história. Tia, eu tô com saudade das tuas aulas. Seja criativa. Eu falei, Senhor, eu preparei tão pouca coisa, mas quando eu fui mexer no meu cantinho, eu achei tanta coisa. Tanta coisa. Meninas, não se esconde daquilo que o Senhor pôs nas suas mãos. Não se esconda. Faça, porque as crianças estão precisando de você. Faça com excelência para o Senhor. Porque a recompensa vem dele. Não vem esperar a recompensa do homem, mas espera a tua recompensa do Senhor. Porque o Senhor irá te recompensar, galadão para você. Faça com excelência. Amém? Olha, tem também uma dinâmica, sabe aquelas carinhas tristes? Você pode fazer assim, ó. Ó. Ai, tia, tá feinho, tá feinho. Eu fiz de propósito mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho condição, mas eu tenho um papel. Eu tenho um papel em branco. Ó, tem papel em branco. E esse papel em branco vai virar um recurso na minha mão. Né? Vamos lá desenhar aqui as carinhas tristes para falar, né? As carinhas felizes. Isso tudo você pode usar na sua aula. Que é bênção. Aqui tem vários, ó, dedoche. Tia, mas isso é coisa para criancinha. Eles gostam. Eles gostam. Porque isso daqui tudo eles podem usar. Isso tudo eles gostam. Ó, o dedoche. Você vai colocar no dedo e sempre deixar a sua criança participar da aula. Né? Como eu disse, interagir é muito importante. Tá, minhas amigas? Meninas, eu já tô quantas horas? Já tô 1 hora falando já, gente. Sério? Preparem a sua aula. Que a sua aula seja criativa. Que a sua aula seja abençoada pelo Senhor. Ore, peça direção ao Senhor. Peça para que o Senhor venha te dar entendimento. Peça para que o Senhor venha te capacitar. Porque o Senhor, Ele capacita. Ele capacita aquele que foi chamado. Viu? Ele capacita aqueles que... Você pensa que nem você sabe fazer, mas quando pega algo na sua mão, tem... Olha, uma simples caixinha. Né? Eu gosto de usar essas caixinhas aqui para falar tudo, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio, porque nessa faixa etária aqui de idade, né, como eu falei ali no comecinho, que muitas crianças, elas não são filhos de pais, eles são filhos de pais não evangélicos. Então eles têm essa eu falo assim que acaba confundindo a mente deles, porque lá na igreja você tá ensinando as crianças a adorar, mas quando eles chegam na rua, chegam em casa, tem funk, tem palavrão. Então você vai falar, olha, cuidado com o que sai da sua boca, porque a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio. Na nossa boca só sai aquilo que está guardado no nosso coração. Ó, lembra do óleo?
Você tem que ser que nem ele, você não pode se misturar, você tem que ser a diferença. Isso tudo eles aprendem. É ótimo trabalhar nessa faixa etária, né? Essas crianças dessa faixa etária ensina os seus pequeninos a orarem, eles oram, né? Na escola bíblica também se ora, tia. Se coloca seus pequeninos para orar, ensina os seus pequeninos a buscar e se encher do Espírito Santo, porque eles fazem, né? É muito bom trabalhar com essa faixa etária dos juniores, né? Eu creio que o Senhor irá te capacitar, o Senhor irá te encher, te dar sabedoria, né? Me perdoa se eu falei algo aqui que não possa ser assim do contexto, né? Porque agora eu tô um pouquinho mais relaxada. Tem um caso aqui na igreja de um pré-adolescente servo, mas os pais não. Sim, tio Rodrigo. Então, aqui na nossa igreja a gente trabalha muito com crianças assim, né? Crianças que os pais não são evangélicos. Então, você tem que ensinar que eles vão ser a diferença. É você. Essa responsabilidade está na sua mão de ensinar a palavra do Senhor. Outra coisa, muitas vezes as pessoas acham assim, vai lá com a tia, né? Você foi escolhida pelo Senhor para ensinar essas crianças a palavra. Porque quando eles olhar para vocês, eles falam assim, tia, eu quero ser igual a você. E elas vão sentir, sim, tio Rodrigo, e elas vão sentir a falta quando você não estiver. Porque eu lembro que, assim, eu dei uma aula para os juniores, né? E uma das tias estavam viajando e ela voltou. E aí eu saí para outra sala, né? E as crianças, tia, fala que você vai ficar com a gente, fala que você vai dar aula pra gente. Então eles têm que sentir a vontade, aquele desejo de estar ali aprendendo do Senhor, porque a sua aula foi diferente, porque a sua aula foi uma aula criativa, né? Tem alguma pergunta, meninas? Agora vamos abrir para as perguntas. Ai, meu Deus! Amém, tia. É isso mesmo, né? Nós temos que fazer igual Isaías. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Nós não podemos nos acomodar com a situação, porque é isso que o inimigo quer, que nós viemos nos acomodar, para que não viemos falar da palavra do Senhor para os nossos pequenos, e eles precisam ser instruídos. E aonde eles vão ser instruídos? Aonde eles vão aprender? Na EBI. Eles vão aprender na EBI. Sim, tia. Quem nunca pensou em parar, né, tia? Eu acho que todas nós um dia pensamos em parar. Mas o Senhor sempre usa esses pequeninos e eles vêm atrás de nós. Tia, o Senhor irá te capacitar, tia. Amém, tia Natália. Então, tio Rodrigo, essa parte da transição que é bem difícil. Por quê? Porque muitos eles não querem sair de perto de você, eles não querem ir pro grupo de adolescentes, né? Porque aí já amadurece um pouquinho, as aulas já são diferentes e muitas vezes eles não querem ir. É a hora que você vai entrar com a parceria com o líder dos adolescentes. Você vai entrar na parceria, fazer um trabalho para ingressar essas crianças que estão já indo para a adolescência, indo para o grupo dos adolescentes, sem ter aquele choque. Aí é a hora da parceria. Porque essa hora vai chegar. Amém, tia. Tia Ilza, muito bom essa pergunta. Como fazer com as crianças que gostam de chamar atenção? Sempre tem aquelas crianças muito agitadas, aquelas crianças que não param, ela quer chamar a tua atenção, quer chamar a atenção da classe inteira e às vezes acaba
atrapalhando a aula, você vai pegar essa criança como teu ajudante. Essas crianças que gostam de chamar a atenção, é a criança que você vai chamar e vai falar assim, hoje você vai ser o meu ajudante do dia, né? E vai pôr ela para segurar os recursos. A tia não tem só ela, tem mais de um. Então, um você vai colocar como porteiro, outro você vai colocar como, né? Você vai tirar a oferta, né? Outro você vai orar. Você sempre dá algo para eles, né? Na hora das atividades, sempre você, na próxima aula, você traz um versículo preparado. Olha, você pesquisa sobre a próxima aula, nós vamos falar, vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha, vamos falar sobre Naamã na próxima aula. Ou então, nós vamos continuar, né, falar sobre Jonas, porque a história de Jonas é grande. Então, a gente hoje viu quando Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Na próxima aula, vamos ver o que aconteceu com Jonas depois que o grande peixe, né, cuspiu Jonas na praia. Vamos ver na próxima aula. Faça assim, crianças. Pesquisa na Bíblia e traz para tia na próxima aula. Eles vão fazer isso. E vai ter pontuação. Sempre trabalha assim com pontuação, com premiação, né? Porque eles vão amar. Na minha igreja, a classe mista. Tem de 3 a 12 anos. Fico pensando como dar a lição que todos acompanhem. Tia, você usando esses materiais assim, serve para toda a faixa etária, né? Os bonequinhos, né? Assim, serve para todas as faixas etárias. Tem como planejamento de lição, cerimonial e eles gostam, né, Tia Evelyn? Você vai dando pontuação e no final, a gente já estudou, vamos supor, né? Trabalhamos um semestre a história de Jonas, né? Cada aula a gente falou um pouquinho sobre Jonas. Então, no final, vamos lá, vamos ver essa pontuação, vamos ver essa premiação, faça a formatura, use a sua criatividade com os pequeninos. Vamos ver aqui. Tem mais pergunta, meninas? Deixa eu ver aqui. Tem mais pergunta, meninas? Meninas, olha. Eu comecei a trabalhar há muitos anos. Eu não ia falar isso, mas no Ministério Infantil. Só que teve um tempo na minha vida, que eu acho que isso acontece com muitas tias, que eu falei assim, Senhor, o Senhor não me escuta, é tanta provação, é tanta coisa, o Senhor não está me escutando mais. E aí eu tive que passar por um processo para voltar. E quando eu voltei, né, eu voltei com outra visão. Então a gente começou a trabalhar com crianças de comunidade, porque eu amo, né? E em comunidade não tem condição de você fazer um recurso caro. Então você tem que usar estratégias, né? Use o papel, use o que você tem em mãos, né? Vai lá, usa aquela caixa de leite que você usou que ia jogar fora, aquele pote de margarina que você usou que você ia jogar fora. Isso tudo vai virar um recurso. Isso tudo vai virar recurso para sua aula. Tem mais perguntas? Gente, uma coisa que eles gostam muito é de desenhar, viu? Eles gostam muito de desenhar. Eles gostam bastante de desenhar. E você pode também pedir para eles, vamos desenhar o barco. Como será que era o barco? Pede para eles desenhar o barco, pede para eles desenhar o grande peixe. Né? Isso tudo é para sua atividade. Seja criativa na sua aula. Que o Senhor irá te abençoar. Amém?
Deixa eu ver aqui. Meninas, que o Senhor venha abençoar tios e tias, a vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha dar estratégia, né? Eu quero agradecer, né, tia Evelyn por este convite. Eu quero agradecer a junta, que foi algo que, assim, eu me apaixonei da primeira vez que eu ouvi falar sobre a junta de missão, né, a Junta Mundial de Missão Infantil, né? E ali eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor quer algo de mim. E eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fale, eis-me aqui para o Senhor. Fale para que o Senhor venha te capacitar. Senhor, me capacita. Me capacite. Seja dependente do Espírito Santo para Ele conduzir a sua aula. Para que você venha alcançar a vida desses pequeninos. Amém? Tia Evelyn, Deus abençoe a sua vida. Tia Eulália, tia Meirinha, a cada um, né, dos agentes da salvação, a cada um que faz parte da Junta Mundial, né? Eu falei, Senhor, quanta responsabilidade, né? Mas eu creio, né, que o Senhor falou aqui nesta tarde. Eu creio que você fará a diferença. E quando as pessoas olharem para você, vai falar assim, o que aconteceu com você? Nós não estávamos tendo aulas e você voltou tão diferente. Você vai falar assim, o Espírito Santo fez essa mudança na minha vida. Deixe que Ele te conduza. Conduza os teus passos. Amém? Amém. Vamos orar, meninas? Vamos agradecer ao Senhor por esta tarde na presença dEle. E muito obrigado a cada um que esteve aqui, teve a paciência de me escutar, mesmo eu muito nervosa. Que o Senhor venha abençoar. Amém? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Nesse momento, eu vou fazer com vocês como eu faço com os pequenininhos. Ai, também te amo, tio Rodrigo. Muito bem, tia Carmen. Isso mesmo. Latas, né? Esses dias eu tava passando, meu esposo pegou e falou assim, olha o que tem ali. Quando eu vi uma lata, eu corri pra pegar, ele falou, meu Deus, eu não sabia que as tias eram tão lixeiras. Aí eu expliquei pra ele, falei, amor, o que é lixo pra alguns, pra nós é um grande tesouro. Aprenda isso, tias. Coloca isso no seu coração. O que pra muitos vai virar lixo, pra você vai virar um grande recurso e através dele o Senhor vai usar você pra alcançar o coração desses pequeninos. Amém? E você que tá pensando em parar, porque tá difícil. Você que tá pensando em parar, porque a luta é muito grande, não se desanime, não largue a tua rede por nada. Não, tio Rodrigo, verdade. Não lá, alguns rolos, gente, eu fui lá né, raptei, né, ganhei do tio Rodrigo. O tio Rodrigo é uma bênção, né, rolinhos, né, os rolinhos de papel higiênico, retalhos de EVA. Eu tenho uma caixa aqui, nada se joga fora, tias, nada, tudo se aproveita, né? E tem papel, folha de sulfite colorida, isso tudo isso vai ajudar na sua aula, tá bom? E você coloca a mão no seu coração. Acabou a nossa aula. O Senhor falou, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Ei, o Senhor te chamou para ser pescador. O Senhor te chamou para pregar a palavra dele. O Senhor te escolheu e te capacitou. Um dia desses eu falei, Senhor, eu não quero mais. Senhor, é tanta coisa que nós passamos que dói. Senhor, eu não quero mais. Mas Deus depois mostra pra você, mostra pra nós que tem crianças que precisam
cada um de nós. Tem crianças que precisam de mim, tem crianças que precisam de você, e através dela você vai alcançar a família dessas crianças. Então não pare, tia. Não pare, tio. Deus te conhece. Deus sabe a tua capacidade. Deus sabe até onde você pode conseguir. Aleluia. Deus sabe. E hoje o Senhor está aí tocando no seu coração. Hoje o Senhor está te dando um renovo. Hoje o Senhor está te dando sabedoria para você montar a tua aula com excelência, com criatividade. Hoje o Senhor está colocando algo mais dentro de você. É hoje. Hoje o Senhor está falando: ei, eu vou te capacitar mais ainda, porque você está deixando. Deixa o Espírito Santo entrar aí e fazer essa mudança dentro de você. E nunca mais você vai falar que não pode. Nunca mais você vai falar que é incapaz. Nunca mais você vai falar: eu não consigo. Nunca mais. Nunca mais. Fale com o Senhor nesta tarde. Fale com Ele. Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele te conhece. Tio, tia, Ele te conhece. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para onde o Senhor te colocou. Você saiu, mas não era para você sair. Volte para onde o Senhor te colocou, porque é lá que Ele vai te honrar. Volte para o teu lugar. Aleluia. Volte para o teu lugar. Oh, Deus Santo. Oh, Senhor. O Senhor conhece a cada um. O Senhor conhece a nossa mente. O Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor conhece o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus Santo. O Senhor nos chamou para ser pescadores. Pescadores de homens. Você é um pescador. E essas crianças estão precisando de você. Aleluia. Oh, Senhor. Declare nesta tarde: oh, Senhor, usa-me, Senhor. Diga ao Senhor, declare nessa tarde: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor irá te honrar, meus queridos. O Senhor tem lugar de honra para te colocar. Então faça com excelência. Faça. E não deixe que as pedras do caminho te derrubem. Porque como eu sempre falo, cada pedra que tiver no teu caminho, pegue essa pedra e construa um forte para você. Ao seu redor. Que o Espírito Santo vai te guardar, vai te dar estratégia. Amém? Que o Senhor venha abençoar cada um grandemente. Muito obrigada, Junta. Muito obrigado a tia Evelyn. Um beijo no coração de cada um. E tchau! Por mim eu ficava mais gente, mas não pode. Um beijo no coração de cada um de vocês.